Eles confundem ilusão com liberdade. Se dizem sim, se dizem livres, mas não podem dizer não. Fazem de conta que a imitação é de verdade. Tanta teoria pra me embriagar. Ninguém me entende, mas vou continuar. Comecei por um dia e nunca mais eu vou parar. Fui do inferno ao céu e não quero mais voltar. Não preciso e não vou explicar. Não há loucura quando os loucos já confundem os normais. Eles comparam o dinheiro com a vida. Se compram sempre, mas se vendem, nada sobra pra contar. Fazem de conta que a opção não escraviza. Mas eu não posso parar de falar o que os meus olhos não cansam de enxergar. Comecei por um dia e nunca mais eu vou parar. Fui do inferno ao céu e não quero mais voltar. Não preciso e não vou explicar. Mas eu não posso parar de falar o que os meus olhos não cansam de enxergar. Comecei por um dia e nunca mais eu vou parar. Fui do inferno ao céu e não quero mais voltar. Comecei por um dia e nunca mais eu vou parar. Fui do inferno ao céu e não quero mais voltar. Boa noite, eu vim aqui para fazer a memorização de hoje. E para o versículo de hoje eu escolhi Jeremias 31:25. Lá diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. E ali Deus está demonstrando pra gente que em qualquer momento Ele vai nos amar, vai nos cuidar e vai nos suprir, mesmo nos nossos piores momentos. Olá, queridos! Hoje nós vamos concluir a nossa série Conhecendo Jesus, Deus, Messias, Criador e Amigo. Como vocês sabem, nessa série nós temos visto as afirmações que a Bíblia fala a respeito de Jesus. A primeira afirmação é que Ele é Deus. Nós vimos sobre a natureza divina de Jesus. A segunda afirmação é que Ele é o Messias. A terceira é que Ele é o Criador. E hoje nós veremos que Ele se tornou humano. Essa é a quarta afirmação. Como assim que Ele se tornou humano? Bom, Jesus, Filho de Deus e Deus, porque como nós vimos na semana passada, refresque na memória, né? Que o nosso Deus, Ele é um Deus triuno. Ele é uma trindade, composto por pessoas com papéis, três pessoas, né? Com papéis distintos na criação do mundo, da nossa salvação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas que ambos são um único Deus, não são três deuses, né? Um único Deus composto por três pessoas com papéis distintos. Portanto, Jesus é Deus. E esse Deus, Ele veio habitar entre a sua criação e voluntariamente Ele assumiu a forma humana. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus, Ele era 100% Deus, tá? Mas Ele também era 100% humano, porque Ele voluntariamente assumiu a forma humana. Isso é o que a gente chama de união hipostática. E é o que a gente vai ver no estudo de hoje. Para ficar tudo bem claro e a gente entender tudo certinho, nós vamos dividir esse estudo em três questões grandes, tá? Em três grandes questões. Quem Ele é, o que Ele fez e por que Ele fez isso. Bom, agora a gente vai se propor a responder a questão quem Ele é. No caso, quem Jesus é.
tá? Para isso, peço que vocês abram as suas Bíblias em João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, tá? Vamos ler agora. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Bom, então, ainda que João, aqui que está escrevendo esse livro, ele não fale até o final do capítulo 1 a palavra Jesus, o contexto deixa muito claro que essa palavra, em outras traduções diz o verbo, se refere a Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo isso porque ele quer que os seus leitores compreendam que Jesus Cristo, ele é Deus, né? Que ele era Deus, como diz aqui nos versículos iniciais, e que desde o princípio ele estava com Deus. E isso foi o que a gente já viu, né, nos nossos estudos anteriores. A gente viu no primeiro estudo que Jesus é Deus. A gente viu a natureza divina dele, a gente sabe que ele é Deus porque ele compõe a Trindade, né? Eu já falei para vocês. E a Trindade, ela está em perfeita harmonia, de forma que quando a gente olha, a gente vê um só Deus. Não existe um maior do que o outro. Só existe 3 pessoas com funções distintas. E essa Trindade, ela estava no princípio de todas as coisas, na criação do mundo. E no caso, Jesus, ele estava efetuando a sua função de criador e sustentador de todas as coisas. Foi o que eu tenho dito para vocês. São 3 pessoas distintas, com papéis distintos no mundo, na nossa salvação. E o de Jesus era o de criador e sustentador no princípio de tudo. E é o que esses versículos iniciais, eles estão reforçando. A natureza divina de Jesus e ele como criador. Depois aqui tem, nesses versículos, tem mais um ponto interessante que eu queria observar com vocês, que é o porquê que João aqui está utilizando esse recurso argumentativo de falar que Jesus é a palavra. Porque aqui os seus leitores eram judeus. E para os judeus, eles tinham uma grande importância na palavra escrita de Deus ou na lei escrita de Deus. E o que o João está querendo levar esses leitores a entender é que tudo que eles entendem, que eles creem a respeito da palavra escrita de Deus, pode ser compreendido ou pode ser personificado, né, na figura de Jesus. Vamos ler só mais alguns versículos para a gente finalizar essa primeira questão, que é quem ele é. O próximo versículo ainda está aqui no capítulo 1, é o versículo 14, que diz assim: A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que recebeu como Filho único do Pai. E uns outros versículos que eu gostaria de ler, para ficar bem claro, ele está lá em 1 João, é a primeira carta de João, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Então, aqui, o que João está querendo dizer, né, nas 2 cartas, tanto aqui no Evangelho de João, como lá na primeira carta de João, ele está querendo dizer que Jesus é Deus. É exatamente isso que a gente está vendo, né? Quem é Jesus? Primeiro, a resposta é que Jesus é Deus. Porque Jesus, ele manifestou plenamente os atributos de Deus. Ele é a plena manifestação de Deus entre os homens, porque Jesus mesmo é Deus. Agora vamos passar para a segunda questão, que é o que ele fez. E aqui a gente tem 2 comentários a se fazer a respeito dessa questão. O primeiro a gente já até respondeu lá no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler de novo o versículo, que diz assim: A palavra se tornou ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Então, o que ele fez?
ele se tornou um de nós, ele se tornou ser humano. E isso aqui é a maravilha da encarnação, o fato de Deus que criou todas as coisas, ele ter se tornado um de nós e ter vivido entre as suas criaturas. Percebam que eu estou falando encarnação, estou falando de Deus ter assumido a forma humana, não estou falando reencarnação. É esse fato de Deus voluntariamente ter assumido um corpo, uma forma humana, ter se tornado humano, mas ainda assim sendo Deus. E isso é maravilhoso porque, pensem, um Deus que não pode ser contido pelo universo, ele se tornou pequeno e veio ao mundo como qualquer um de nós seres humanos, como um bebezinho frágil, sabe, que esperou 9 meses para poder nascer, e mesmo assim sem perder esse status de Deus, que é aquilo que eu já falei, né, união hipostática, que é a dupla natureza de Jesus, plenamente Deus e ser humano. Bom, e aqui nesse versículo, como a gente leu, ele morou entre nós cheio de amor e de verdade. Ou seja, enquanto Jesus, homem de Deus, ele ia crescendo, aprendendo as coisas, crescendo como homem, ele foi um exemplo de vida para nós, um exemplo de integridade, de honestidade, de amor, de graça, de verdade. E então, assim, qual é a resposta aqui, né, para poder a gente não se delongar muito nesse primeiro comentário, é que Jesus ele se tornou um de nós, se tornou ser humano e foi um exemplo para nós de vida. Mas também ele fez outra coisa. Jesus ele não só se tornou um ser humano e foi um exemplo de vida para nós, mas Jesus ele se tornou o sacrifício que nós precisávamos para sermos perdoados e salvos. E esse ato de Jesus de morrer na cruz, e a morte de cruz, eu quero que vocês lembrem que é a pior morte que existia, para os piores dos piores pecadores aqui morriam na morte de cruz. E Jesus, sendo perfeito, não tendo nenhum pecado, ele foi lá e morreu na cruz em obediência a Deus Pai e num ato de profundo amor por nós. Como a gente vai ver agora lendo Filipenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim, olha: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. E depois, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. E isso aqui é algo maravilhoso, assim, porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e ele sendo perfeito. Ele sendo Deus poderia ter feito essa escolha de não fazer isso, mas ele obedeceu a Deus Pai e morreu em nosso lugar por amor. E ele fez algo que a gente não conseguiria fazer, que nós não conseguiríamos obter, que é o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação. E por conta disso que Jesus ele veio e se tornou ser humano, sim, para ser um exemplo de vida para nós. Ele foi um exemplo, sim, mas ele fez para compartilhar a vida conosco, algo que nós não conseguiríamos obter por nós mesmos. E isso é algo que é maravilhoso, assim, é algo que no cristianismo se diferencia de outras religiões e de outras filosofias, porque quando tu vai estudar, tu vê que tem vários exemplos de homens que se tornaram deuses, mas tu não vê, é somente no cristianismo que você vê de um Deus se tornando homem. Um Deus se tornando homem. E esse exemplo é Jesus Cristo, que fez isso por mim e por ti. Ele fez isso para compartilhar a vida conosco. Bom, então agora sim, vamos para a nossa última questão, né? Que é o porquê que ele fez isso, então. Eu já quase respondi um pouco, mas vamos entender um pouquinho melhor a respeito disso, porque tem algumas coisas bem legais para a gente entender o porquê que ele fez isso. Por que Jesus fez isso? Tem 2 comentários também, e o primeiro é para que nós entendêssemos melhor a Deus. Para isso, eu queria deixar para vocês um versículo que vocês vão ficar lendo aqui no cantinho, enquanto eu conto uma historinha para vocês. O versículo é Filipenses, capítulo 2, no versículo 5 até o versículo 8. Tá bem aqui, aí vocês vão ficar lendo. E aí eu queria que vocês pensassem que vocês estão na sua vizinhança, na sua rua, e vocês veem um passarinho que não consegue voar.
tá? E aí tu olha o passarinho, o que aquele passarinho tem? E tu percebe que é uma peninha dele que tá virada, é algo que tu consegue ajudar. E aí tu fala assim, coitadinho do passarinho, vou tentar ajudar. E aí tu se aproxima do passarinho pra tentar pegar ele, só que ele foge de ti, fica com medo de ti. Claro, é algo do instinto desse passarinho te ver como algo misterioso, grande e ameaçador para ele, então ele vai querer fugir de ti. Mas e se tu conseguisse se tornar um passarinho também? Então ele não ia fugir de ti, porque tu seria da mesma natureza dele. E tu não seria algo incompreensível, misterioso, né? Para esse passarinho ele não ia ter medo de ti, porque tu é semelhante a ele. Pois bem, foi o que Deus, né? Que Jesus fez por nós. Ele se tornou um de nós e aqui vivendo entre a sua criação, ele manifestou plenamente os atributos de Deus. Ele manifestou plenamente Deus porque ele é Deus. De forma que Deus para nós não é algo grandioso, misterioso que a gente não consegue entender. E Jesus fez isso para que nós soubéssemos o quanto Ele nos ama e para que nós pudéssemos ter vida por meio de Jesus. Ele fez isso também para que nós soubéssemos que Ele nos entende. Queria ler com vocês um último versículo que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então, o que eu tenho dito, para vocês é que Jesus ele viveu como um ser humano. Se ele viveu aqui entre nós como um ser humano, então ele compreende as lutas humanas. Ele mesmo foi tentado e ele não pecou, ele resistiu à tentação. Então ele sabe, o que é ser tentado e sabe como vencê-la também. Ele sabe as nossas fraquezas humanas, ele sabe as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, sabe as nossas dúvidas. Ele sabe de tudo isso porque ele também foi um ser humano. Então, Jesus, ele é Deus e ele é Deus que nos entende muito, muito, muito bem. Então, assim, esse fato de você ter alguém que te entende muito bem, a gente chama de empatia, né? Que é quando você consegue se conectar com alguém que por meio das suas experiências em comum, vocês se entendem bem, vocês têm esse sentimento de empatia pelo outro. E normalmente, uma pessoa que tu tem essa empatia, que tu entende ela bem, ela te entende, a gente chama de amigo, não é? De amigos? Pois bem, é nesse paralelo que eu quero chegar com vocês. Jesus também quer ser o seu amigo, ele também quer ser o nosso amigo. E, na verdade, esse é o propósito exato da encarnação, do fato de Jesus voluntariamente ter se tornado ser humano, que é permitir um relacionamento com Deus. Então, o que a gente está vendo nessa série, conhecendo Jesus, Deus, Messias, Criador e amigo, a gente viu lá no primeiro estudo que Jesus é Deus e que, portanto, merece a nossa reverência. A gente viu no segundo estudo que ele é o Messias, o enviado do Senhor, o ungido do Senhor para nos dar a vida eterna. A gente viu, se lembra, que na figura de Jesus se cumpriram todas aquelas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Elas se cumpriram em um único homem chamado Jesus Cristo. Cristo, ele significa Messias. Então, se cumpriram todas essas profecias na figura de Jesus, a gente entende que sim, Jesus é o enviado do Senhor para poder me trazer, me dar a vida eterna. E a gente viu também que ele é o nosso Criador e que, portanto, merece a nossa adoração. Hoje a gente viu nesse estudo que Jesus, como homem, ele deseja ter comunhão conosco e ser o nosso amigo. E agora, terminando esse estudo, eu te pergunto, o que tu vai fazer com isso? A resposta agora é somente sua. Tu vai querer realmente ser amigo de Jesus que deseja ser seu amigo. E quando a gente quer ser amigo de alguém, a gente precisa ser intencional nessa amizade. É realmente querer passar tempo com essa pessoa para a gente conhecer essa pessoa.
Hoje eu te falei que Jesus, ele te entende muito bem. Ele te entende porque ele também foi homem. E que ele quer ter, né, essa relação, esse relacionamento, essa comunhão contigo e permitir que você compreenda também ele muito bem. Mas para isso, assim, tu vai precisar realmente ser intencional. Então tu vai precisar, ter um calendário, colocar assim, não, hoje é de 18, hoje é sexta-feira, mas eu quero ser intencional com esse Jesus que quer ser meu amigo. Quero conhecê-lo bem e passar horas de qualidade com ele. Então eu vou colocar aqui, na minha agenda, dia 19 de setembro, sábado, às 2 horas, eu vou passar tempo com o meu Salvador. É assim que a gente faz se a gente quer ter esse relacionamento com o Senhor. A gente não pode ter assim, ok, eu entendi quem ele é, que ele é Deus, entendi essa série muito legal, que eu aprendi várias coisas legais aqui que intelectualmente me fizeram conhecer muito mais sobre Jesus. E entendi o que ele fez por mim e só guardar isso por isso mesmo, sabe? Não, sabe? Vive isso. Fala pra Jesus, Jesus, eu entendo que tu és o meu Deus. Eu entendi no meu coração que tu és o enviado do Senhor para me salvar. Eu não merecia isso. Eu não merecia. Eu não merecia que o Senhor morresse por mim naquela cruz. O Senhor que não tinha nenhum pecado morreu por mim, pecadora. E assim, fala pra Jesus que eu entendo que você me criou, né? O Senhor me criou. E por mais que talvez, né, não sei qual é a tua vivência, qual é a tua história de vida, se tu foi desejada pelos teus pais ou não, como é o contexto da tua casa, não sei, mas tu sabe que tu é uma criação do Senhor e que tu é muito amado, amada por Deus. Então tu compreende tudo isso, tu compreende hoje que ele quer ser teu amigo. Então tu vai falar pra ele assim, Jesus, eu quero ser teu amigo. E eu vou ser intencional em ter essa amizade com o Senhor, esse relacionamento contigo. Então, gente, é isso. Dica, marque na sua agenda e tenha esse relacionamento com o Senhor, porque Ele te entende muito bem e Ele quer que você compreenda e entenda cada vez mais dele por meio desse relacionamento que Ele quer ter contigo. É isso, espero que essa série tenha sido muito abençoadora para vocês, assim como foi para mim. E boa sexta-feira, que Deus abençoe vocês.